Bom dia, tô aqui pra gravar mais uma palavra pra vocês. É que eu tô no quarto do meu filho, na cadeira dele de jogar. Ele tá na sala, acorda cedo. E ontem a gente teve um bate-papo com a galera de Sampa, teve do Rio também, gente de Maricá. E foi muito legal, porque eu acredito nisso, né? No encontro, na conversa, a gente tem direção e se encontra. E a gente falou sobre N coisas, comecei falando sobre a viúva do azeite. E o Rodrigo fez uma colocação muito boa, Maria Delaine, que muitas vezes quando a gente tá com um problema, a gente só consegue enxergar esse problema e a gente acaba vivendo para esse problema. E a gente que faz parte da igreja, a gente começa um intensivão de oração, jejum, propósito, vivendo aquele problema. O quanto isso é sufocante, porque eu tava falando sobre a entrega, não adianta orar, não é pela quantidade de oração, porque muitas vezes isso deixa a gente louco, não é a gente que faz, sabe? Então, às vezes a gente precisa entregar. Isso não quer dizer que a gente vai ficar descansado, não vai pensar mais no assunto, ou não vai orar mais, não é isso. A gente vai, mas só não vai ter que viver para aquilo. E ele falou, quando a gente faz isso, quando a gente só olha para o problema e potencializa, no sentido de ser o seu respirar, o nosso respirar, isso nos consome. A gente acaba indo para a igreja, a gente acaba fazendo tudo, qualquer coisa em volta daquilo, por causa daquilo, e a gente não consegue enxergar as outras coisas, e a gente não consegue enxergar nenhum caminho. Isso é emburrecedor até. E é verdade. E é verdade. Porque quando a gente está no caos, na situação ruim, a gente já não consegue enxergar nada mesmo. E se a gente começa a viver só para aquilo, gente, viver no sentido até da questão espiritual, é campanha, é propósito, é isso, é aquilo outro. Não estou falando que não é para orar, tá? Mas não é só por isso, só porque enlouquece e se não for vontade de Deus? Aí não acontece. Aí a gente se frustra. A gente se frustra e a gente começa a pensar porque eu orei pouco, é porque eu já tinha que ter feito isso, é porque eu tinha que ter subido 10 de monte. Eu não tô falando que eu sou contra essas coisas, nada disso. Amo, oração é importante, tempo de oração, subir um monte. Sabe, uma pessoa parceira de oração, não é isso que eu tô falando. E nem que o Rodrigo falou. A gente estava conversando, todos nós estávamos conversando ontem sobre as nossas questões, os nossos problemas e o quanto nós precisamos olhar para o lado, nos distrair quando nós estamos passando por um determinado problema. Principalmente, por incrível que pareça, na questão da igreja. Porque senão a gente só fica em função disso, só fica orando por isso e vive aquela agonia. E não é por essa agonia que o milagre vai chegar, não é por tanto orar que o milagre vai chegar. A gente tem que ter o equilíbrio. A gente tem que entregar, mas já falei que não é entregar e não pensar mais, porque eu não dou conta disso. É entregar. Deus, eu não dou conta, eu não dou conta nem de ficar orando milhões de vezes por isso. Você já sabe o que eu tô passando. Já sabe o que eu tô passando, eu nem dou conta, eu te entrego, eu não sei o que fazer, em nome de Jesus, amém. E no outro dia, eu não vou pensar no assunto, no outro dia eu vou pensar, e no outro dia eu vou estar sem fé sobre esse assunto, no outro dia eu vou estar com uma fé para orar mais sobre ele, mas já tá entregue lá. Deus já sabe, ele não é surdo, não é, ele já sabe.
E assim a gente pode viver, descobrir coisas novas e ter sensibilidade para olhar os milagres de Deus, os mimos de Deus e portas abertas que quando a gente está, a gente não consegue enxergar. Pensem nisso. Toda quinta-feira a gente está no Zoom, quem quiser participar. E domingo no Instagram e presencial. Até amanhã, beijo. Acho que eu vou lançar uma moda de unha não feita. Calma, hoje eu faço. Porque amanhã eu tenho que gravar o programa Conexão Gospel, gente. Então tem que estar arrumadinho. Pensem nisso, tá? Beijos.